Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa mensagem, às nossas mensagens, na verdade, a nossa série de mensagens que havíamos retomado nos cultos presenciais e que, por virtude da pandemia, acabamos por não mais ter esse momento presencial, mas temos aqui, obviamente, com o recurso dos meios de comunicação, aí a gente certamente vai poder aprender do Senhor também, né? Não vai ser por isso que nós vamos deixar de sermos enriquecidos com a palavra de Deus. E para continuar a falar um pouco sobre o livro de Atos, no capítulo 11, hoje nós vamos estudar a primeira metade desse capítulo, que vai até o versículo 18, que inclusive é a primeira metade do capítulo 11, vai meio que resumir aquilo que foi tratado no decorrer do capítulo 10 e todo aquele processo de conversão pela qual passou esse gentio Cornélio, que é considerado, inclusive pelo livro de Atos também, como o primeiro gentio que vai abraçar a fé cristã e vai ser como que um divisor de águas, porque a partir daquele momento em diante, o evangelho ele se torna majoritariamente de caráter gentílico, ou seja, pessoas que não são dos judeus, e isso é extremamente marcante, porque o cristianismo ele vai se desprendendo cada vez mais do judaísmo em direção aos gentios, de modo que o mundo pode dessa forma conhecer a salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Cornélio vai ser apenas o primeiro a caminhar nesta direção. E é uma tendência, inclusive, do livro de Atos, mostrando como como a salvação sai desse caráter majoritariamente judaico e se direciona aos gentios. A partir desse momento você vai ver logo em seguida as incursões, as missões que especialmente Paulo, Barnabé vão realizar em outras regiões daquele mundo, do mundo conhecido ali, especialmente da região da Europa, culminando na sua chegada ao centro daquele mundo, ao centro daquele governo que é a cidade de Roma. E isso tudo começa, obviamente, esse direcionamento do Evangelho aos gentios começa aqui com Cornélio. Então, você que está aí com sua Bíblia aberta, por favor, capítulo 11, vamos fazer uma rápida leitura do versículo 1 até ao versículo 18 deste capítulo. Então, Atos capítulo 11, versículo de 1 a 18, veja só o que nos é dito aqui na palavra do nosso Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo perto de mim, até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do Senhor: Ao que Deus purificou, não considere comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem, ou entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu
o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para vida. Nesse momento eu gostaria de pedir também que você baixasse junto comigo a cabeça para nós orarmos ao nosso Deus, assim pedindo compreensão da sua palavra, pedindo que Deus fale aos nossos corações, afinal de contas, essa é a palavra do Senhor e Ele deseja, através dela, transformar a nossa vida, nos transformar à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar nesse momento. Nosso querido Deus e Pai, Deus bendito, ó Deus, ó grande Senhor, que fizeste todas as coisas e dentre todas as coisas também nos criaste. E, ó Deus, estamos maravilhados com a oportunidade de podermos te conhecer um pouco mais. Obrigado por ter se revelado a nós através das Escrituras e por meio do Senhor Jesus Cristo, falado especialmente aos nossos corações, palavras de misericórdia, palavras de graça, palavras de salvação. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos abandonou aqui nesta vida, neste mundo tenebroso, manchado pelo pecado, debaixo das ordens de Satanás. Obrigado porque o Senhor preparou para nós a tão grande salvação que há no Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa, nesse momento, se revelar a nós de maneira maravilhosa, grandiosa, como Ele de fato é. E assim, ó Deus, encher o nosso coração de alegria, nos fazendo transbordar da mais pura felicidade e gratidão. Porque reconhecemos, ó Deus, que tudo isso se dá mediante a Tua ação sobrenatural e poderosa nas nossas vidas, através da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, compreensão por meio do Espírito Santo, para que possamos viver as verdades aqui. Não apenas entendê-las de maneira intelectual, mas entendê-las também de maneira espiritual e assim nos purificar. Purificar, ó Deus, o nosso espírito, para que, dessa forma, agrademos ao Senhor no nosso comportamento diário. Isso nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus, meu Deus. Amém. Pois muito bem, meus irmãos, a partir deste versículo 1, como eu falei, até o versículo 18, Lucas, ele passa a descrever o que sucedeu depois que os primeiros gentios se converteram e foram batizados à fé cristã pelo Espírito Santo. É dito que rapidamente a notícia chegou aos ouvidos tanto dos judeus quanto também dos apóstolos que estavam em Jerusalém ou na Judéia. Realmente o que tinha acontecido com Pedro e aqueles irmãos ali em Jope e também em Cesareia, com Cornélio e bem assim a sua família, foi algo extraordinário, tanto do ponto de vista cultural, que era algo bem distinto, os judeus, a cultura dos judeus era bem distinta da cultura gentílica, quanto também do ponto de vista doutrinário, uma vez que os judeus tinham uma concepção de que a salvação era apenas reservada para os hebreus, para os judeus, aqueles que tinham ou que eram descendentes de Abraão. O que tinha acontecido então era algo extraordinário, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista doutrinário, e obviamente não podia passar despercebido pela comunidade de judeus cristãos na Judéia. Tanto é fato que quando Pedro subiu para Jerusalém, ou seja, quando ele saiu da presença dos gentios, da presença de Cornélio, bem assim, os que ali estavam com ele, e subiu para a Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram sobre ele ter entrado na casa de homens incircuncisos e comido com eles. E aqui é importante nós falarmos um pouco a respeito de quem seriam este grupo conhecido como os da circuncisão. Como todos nós sabemos,
A circuncisão, ela vem lá de Abraão e ela é um sinal da aliança que Deus fez com o seu povo, com os descendentes de Abraão, uma aliança de paz, uma aliança perpétua, demonstrando assim que aquele povo pertencia a Deus, era um povo distinto, era um povo separado, um povo escolhido dentre todos os povos da terra, como ele bem fala a Abraão, para assim fazer herdar as suas promessas, herdar as suas bênçãos. Então, todo judeu era natural ao oitavo dia, todos do sexo masculino serem circuncidados, ou seja, retirado aquilo que a gente chama de prepúcio que há no pênis da criança, do homem, né? Do menino. Então, isso era um sinal na carne da aliança que Deus havia feito com Abraão. Aquele era um povo distinto, era um povo que se devotava a Deus como seu Senhor, por meio do qual também apontava para a salvação que era atribuída àquele povo. Então, estes da circuncisão eram aqueles crentes, aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que ainda acreditava ser necessário a observância de alguns aspectos da lei para que dessa forma, de fato, se tivesse acesso à salvação. Então, eram pessoas que criam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas também criam ser necessário que todo homem fosse circuncidado. E isso, logo mais no capítulo 15, vai ficar de maneira muito clara que era uma questão muito importante para eles. Eles não quiseram abandonar a crença, a antiga crença judaica de que era necessário circuncidar para ter acesso à salvação, culminando no que posteriormente vai ser conhecido como o Concílio de Jerusalém, em que está posto em questão justamente esse ponto. A salvação é somente pela graça ou há algum aspecto da lei que eu preciso observar para que eu tenha acesso a essa graça? Quando chegarmos lá no capítulo 5, na nossa explanação continuada das Escrituras, aqui no livro de Atos, a gente vai ver um pouco mais detidamente essa questão. É importante destacar, meus irmãos, porque você consegue perceber que esse grupo dos circuncidados, né, os da circuncisão, eles exerciam uma influência muito grande, não só nesse momento aqui, mas também posteriormente. Então, são grupos que estão se formando dentro do cristianismo, vindos da religião judaica, que ainda acreditam que certos aspectos da lei precisam ser observados para a salvação. Isso vai ser grande tema de debate, inclusive pelo apóstolo Paulo, que vai defender, especialmente na sua carta aos Romanos, de maneira muito ferrenha, a ideia que a salvação é somente pela graça no Senhor Jesus Cristo, que somos justificados, declarados justos nele, que não há mais a necessidade de um sinal externo daquilo que aconteceu internamente no nosso coração. Fomos circuncidados no nosso coração. A aliança que temos com Deus, ela independe desse sinal físico exterior, superficial, ela é muito mais profunda, ela é espiritual. É o que Paulo, posteriormente, mais detidamente na sua carta aos Romanos, vai falar, e também na carta que ele escreve aos Gálatas, ali especialmente no capítulo 2. Então é algo que nós vamos posteriormente dar um pouco mais de atenção. É importante também dizer que, diante dos primeiros questionamentos a esse respeito, logo que chega de Cesareia, o apóstolo Pedro responde a essas questões, essas interpelações, expondo todo o ocorrido por ordem, mostrando toda a ordem do que aconteceu e dessa forma trazendo à tona as razões, os motivos por que ele entrou na casa de gentios, que não era lhes permitido, de acordo com a tradição judaica, entrar, e assim também comer com eles. Para os judeus, especialmente para os fariseus, isso era algo inaceitável. Então, em primeiro lugar, Pedro relata a revelação que ele teve enquanto estava na cidade de Jope, quando teve uma visão de um objeto como se fosse um grande lençol que baixava do céu pelas quatro pontas e no seu interior havia toda sorte de quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Isso você vai notar aí a partir do versículo 5
até ao versículo 10, Pedro vai falar. E o principal, ele não deixa escapar, que ele fala que quando teve essa visão, ele também ouviu uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E em resposta a essa ordem divina, Pedro se negou a fazer o que lhe era pedido e disse: Senhor, nunca jamais entrou coisa comum ou impura na minha boca. E aí é o que Pedro gosta de frisar, ou ele quer deixar aqui bem claro para nós, a resposta que ele tem na visão, a resposta que ele tem do próprio Senhor, que diz: ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. Esse é o cerne da visão, esse é o ponto principal que vai dar vazão a todos os fatos, a todos os ocorridos ali posteriormente àquela visão. Essa visão se repete, como ele destaca, por 3 vezes. E logo o lençol que ele estava vendo foi então recolhido ao céu e a visão cessou. E aí, a partir do versículo 11, ele diz assim: E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito, é importante a figura do Espírito Santo aqui dentro da argumentação de Pedro. Então o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Fosse com eles sem hesitar. Foram comigo estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Pedro então explica que no mesmo momento em que ele teve a visão, ou assim que se encerrou aquela visão, aqueles homens pararam a sua casa e aí mandaram chamá-lo, dizer que Cornélio o havia mandado chamar por ordem divina. Então esse é um aspecto muito importante. Agora note, quem está aí atento, por favor, queira prestar bem atenção. Pedro deixa claro aqui, quando ele narra esse evento que aconteceu com ele, quando ele narra esse episódio, dessa visão que ele tem, dessa revelação, ele narra 2 coisas extremamente importantes que vão servir para ele como base para argumentar a favor de que foi necessário ele entrar na casa daquele homem, entrar na casa daquele gentio, porque isso era vindo de Deus. E essas duas coisas que servem de argumentação para Pedro é a revelação de Deus, ele está destacando que ele teve uma revelação, e também a ordem divina. Nesse relato que nós acabamos de ver, ele destaca essas 2 coisas, a revelação e a ordem divina. A pergunta que você vai fazer é: por que essas coisas são muito importantes? De que forma isso vai servir na argumentação de Pedro para que se torne aceitável o fato dele ter estado na presença e ter comungado com os gentios? A revelação, meus irmãos, a revelação que ele teve, aquela visão dos lençóis com os animais, atestava a origem da ordem que ele recebeu. Aquela visão, a revelação atestava o quê? Atestava que o que ele teve, a visão que ele teve, tinha origem divina. Foi da parte de Deus, não foi do seu próprio querer, não foi da sua própria vontade, ele não buscou aquilo. Aquilo veio do próprio Deus, a revelação veio até ele, sem que ele para isso fizesse absolutamente nada. Ele estava orando ao Senhor e Deus revelou aquela visão a ele. A origem é divina, a origem da revelação que ele recebeu. E, por sua vez, a ordem atestava, que ordem, né? Pedro, levanta-te, mata e come. Essa ordem atestava a autoridade do revelador, atestava a autoridade divina. O que é que eu quero dizer com isso? Que quem mandou ele fazer tais coisas ou agir do modo como ele agiu, não foi qualquer pessoa, nem partiu da sua própria vontade, mas foi dada por Deus. Deus ordenou que ele agisse daquela forma. Isso é extremamente relevante para ele na sua argumentação e vai ser muito relevante para a aceitação que os judeus vão ter, os judeus cristãos vão ter, do fato dos gentios terem recebido também o dom do Espírito Santo, de sobre eles ter se derramado
o dom do Espírito Santo. Então, tanto a revelação demonstrava a origem divina, quanto também a autoridade apontava para a autoridade divina. Essa ordem, ambas as coisas, tinha Deus como seu principal agente, apontava para Deus, tanto a revelação quanto também a ordem. E Pedro desejava tornar isso algo muito claro para os seus ouvintes, porque disso dependia a aceitação deles. É então que Pedro continua o seu relato no versículo 11 em diante, dizendo que na mesma hora, né, como eu falei, pararam aqueles 3 homens vindo de Cesareia e o Espírito Santo disse: olha, não tema, vá com eles. Não, sem qualquer questionamento, mas vá com eles porque é da minha vontade. Novamente, a autoridade divina sendo aqui a razão que move Pedro a ir com aqueles homens até a casa de um gentio, a ter com aquele gentio algum tipo de comunhão. A partir de então, é dito que, chegando à casa de Cornélio, ele e aqueles 6 irmãos, agora a gente tem consciência de quantos irmãos foram com ele, daqueles que estavam em Jope, que sentiram atraídos por aquele movimento, pela revelação divina e sentiram o desejo de saber o que estava acontecendo. Foram com ele 6 irmãos até Cesareia, ao encontro de Cornélio. E aí é interessante porque ele vai dizer que o propósito daquilo era justamente fazer com que Pedro pregasse a palavra, para que por meio da pregação da palavra Cornélio fosse salvo e bem assim os da sua casa. Isso é algo extremamente necessário e relevante para nós. Cornélio, meus irmãos, apesar de ser um homem temente a Deus, como bem é falado da parte do próprio Deus para ele, no início do capítulo 10, apesar de ser um homem temente a Deus, ele ainda não havia tomado posse da salvação, visto que isso só era possível graças à pregação do Evangelho, graças à crença no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não há salvação em nenhum outro lugar. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe salvação para o ser humano no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em outro lugar. Por mais que alguém seja bom, por mais que alguém seja religioso, por mais que alguém faça o bem, tenha um comportamento santo, justo, isso agrada a Deus, mas isso não é capaz de conduzir alguém à salvação à parte do Senhor Jesus Cristo. Porque não é por obras, não é por outra crença qualquer, senão unicamente a crença no Senhor Jesus Cristo que alguém pode ser salvo. Neste sentido, a salvação se torna, ou melhor, a crença no Senhor Jesus Cristo se torna essencial para que alguém de fato alcance a eternidade no sentido pleno da sua palavra, no sentido de salvação. Em Cristo Jesus é onde se encontra. E o que é que isso importa para mim? Importa que o ponto central da minha mensagem às pessoas, aquilo que eu devo pregar às pessoas que vai trazer salvação, não é uma mensagem de autorreflexão, de autoajuda, de incentivo ao meu próprio eu, ou coisa desse tipo, mas unicamente a mensagem que tem como personagem principal Jesus Cristo e a sua obra, mostrar que Jesus Cristo veio a essa terra como enviado de Deus para salvar o pecador da sua condição de perdição. E que mediante o arrependimento, que parte da crença genuína no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa tem acesso a Deus. Essa pessoa sai do domínio de Satanás, sai da sua condição de morte espiritual para uma condição de vida, uma condição de restauração. Tudo isso se dá ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental, porque isso tira de nós todo o peso com relação à salvação. Isso tira de sobre os nossos ombros todo o peso. Não há nada que eu possa fazer para trazer salvação a alguém. A salvação é algo que pertence completamente a Deus. Entretanto, também fica claro, nesse texto que nós estamos vendo, que há uma participação na salvação do homem.
Há uma participação, nós temos uma participação, não de maneira direta no que tange a salvar de fato, mas de maneira indireta, no sentido de pregar a mensagem que tem no seu interior, que tem como seu objeto a salvação, o Senhor Jesus Cristo. A parte que nos cabe no processo de salvação, no plano de salvação das pessoas, é o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a pregação das boas novas, é falar para as pessoas que há esperança para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que nós não seremos julgados, que aquele que crê não é julgado por tudo que fizer, porque Cristo o justificou, Cristo o santificou, Cristo o separou e o salvou. Tudo isso fica muito claro para nós. Pedro, meus irmãos, aqui foi o meio através do qual a palavra pôde ser pregada e a salvação pôde chegar àquele lugar. Meus irmãos, nós devemos olhar para nós como instrumentos também de Deus para a salvação de outras pessoas. Olhe para você mesmo segundo o modo como Deus olha para você. Você deve ser o instrumento nas mãos de Deus para a salvação das pessoas que estão perdidas, das almas que estão famintas, que estão sedentas pela salvação. Deus não fez a sua voz ser ouvida por Cornélio e de imediato lhe trouxe salvação. Mas Deus mandou chamar alguém que estava capacitado para pregar as boas novas, Pedro, para vir lhe anunciar. E dessa forma Deus coloca muito claramente qual é a nossa participação na salvação das pessoas. Anunciar o Evangelho. Romanos, o capítulo 10, Paulo vai deixar isso de maneira muito clara, mostrando ali a importância que nós temos no anúncio do Evangelho. Não que nós sejamos capazes de salvar alguém, isso é obra de Deus, isso já ficou muito claro para nós. A única participação nossa é levar o Evangelho, é tornar, abrir o caminho para que o Espírito Santo, de maneira autônoma, se for da vontade dele, queira agir no coração das pessoas. Pedro, então, cumpre a sua responsabilidade. Ele prega a palavra do Senhor. E segundo o próprio relato dele, conforme ele falava, é dito que caiu o Espírito Santo sobre cada um daqueles que ouviam, cada um daqueles gentios, ou seja, não apenas Cornélio, mas também os da sua casa, porque Cornélio chamou outros para ouvir da palavra que o Senhor lhe havia reservado. E com isso o apóstolo Pedro se lembrou das palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo cai sobre eles, ele se lembra do que o Senhor falou. Quando ele disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, demonstrando assim a atuação, a necessidade de que o Espírito Santo viesse tanto sobre os judeus quanto também todos aqueles que ouvissem do Evangelho, sendo assim a marca indiscutível de que a salvação era acessível a todo aquele que cria no seu Evangelho. E ao falar dessa forma, o apóstolo Pedro atribui total autoridade às palavras de Jesus como cumprimento de uma profecia. Quando ele vê o Espírito Santo descendo sobre os gentios, ele entende que a palavra do Senhor se cumpriu naqueles gentios. De que aquilo, sim, é da vontade do Senhor, de que a promessa, que ele diz, inclusive no capítulo 16 de João, que eu vos enviarei o Consolador, e já o início ali da promessa no capítulo 13 de João, está se cumprindo ali. E aqueles judeus que estão ouvindo esse relato estão começando a se dar conta de que a salvação não é exclusiva dos judeus, mas é a salvação exclusiva daquele que ouve o Evangelho e que é transformado pelo Espírito Santo, que é convertido pelo Espírito Santo de Deus. Neste sentido, era inquestionável o fato de que também sobre os gentios o Espírito Santo havia sido derramado e que os gentios foram colocados no mesmo pé de igualdade com os judeus no que concerne à salvação. Não há distinção entre judeus e gentios. A salvação é para todos. O amor de Deus não era restrito
apenas um povo, mas era muito maior. Deus amou o mundo todo, no sentido da humanidade, de todos os povos, línguas, raças, nações. Tanto é fato que no versículo 17, já caminhando para o final da narrativa, Pedro questiona da seguinte forma: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Depois de relatar tudo, Pedro então questiona aos que eram da circuncisão: quem sou eu para rejeitar o dom do Espírito Santo que é dado por Deus, que é de total autonomia do Senhor? Quem sou eu para impedir que as pessoas sejam salvas? Aqueles judeus tiveram que engolir o seu preconceito, engolir o seu pecado e aceitar que a salvação era para todos, que o amor de Deus também era para os gentios. Fica claro aqui a autoridade. Pedro traz à tona com essa pergunta a autoridade. A quem pertence a autoridade da salvação? A resposta, a única resposta que poderia ser dada a essa pergunta era a Deus. Quem possui toda a autoridade com relação à salvação é o próprio Deus. Não podemos então nos contrapor a isso. Não podemos nos contrapor à salvação. E aí você consegue se lembrar muito bem de alguém que tentou se contrapor à salvação de Deus, um profeta no Antigo Testamento, está lembrado dele? O profeta Jonas, que Deus o enviou para pregar uma mensagem de punição, de destruição, mas que por intermédio daquela mensagem, Deus desejava fazer com que o povo se arrependesse e salvar o povo de Nínive, da cidade de Nínive. E aí Jonas se contrapõe de maneira muito ferrenha a obedecer à ordem de Deus, mas aí no fim das contas ele irresistivelmente obedece à vontade de Deus, mesmo a contragosto. E o que acontece? Deus salva todas aquelas pessoas, e a prova disso é que ele não destrói aquela cidade. Jonas continuou sem aceitar que a salvação poderia ser dada a um povo tão ruim. Ele não conseguia entender, meus irmãos, o amor de Deus na salvação. Ele não conseguia entender a benevolência de um Deus que é capaz de dar o melhor às pessoas que lhe devoltam o pior, a pessoas que têm um comportamento completamente avesso a ele. Jonas não entendia isso. Por isso ele queria que a salvação fosse restrita apenas às boas pessoas como ele, como do seu próprio povo, apenas aos judeus. Ele não entendia a profundidade do amor e da graça de Deus que poderia ser passada às outras pessoas. A resposta era óbvia. Não há como barrar a salvação que vem de Deus. Deus é completamente autônomo para salvar quem Ele quer que seja, da forma como Ele melhor assim desejar. Então isso fica muito claro para nós. A resposta é óbvia e os cristãos judeus deveriam, diante dela, diante da autoridade divina, aceitar que aos gentios também foi dada a salvação. Tudo isso, meus irmãos, nos faz pensar sobre a verdade de que, preste muito bem atenção, a salvação é algo que pertence completamente a Deus. Agora, de que forma isso se aplica à nossa vida? De que forma isso se aplica às pessoas a quem nós pregamos o Evangelho, às pessoas a quem nós ensinamos as boas novas de salvação e que nutrimos um desejo enorme de que também aceitem a Cristo como Salvador para o seu próprio benefício? De que forma isso nos ajuda a lidar com a salvação ou com a autonomia divina na salvação? Para alguns de nós, meus irmãos, isso traz grande conforto. Saber que a salvação é algo completamente divino é confortante demais. Porque se a salvação dependesse de nós, no que quer que fosse, ou no mínimo que fosse necessário de nós, tudo iria falhar, não conseguiríamos levar adiante.
Porque somos falhos, somos pecadores. Ela sequer existiria se dependesse de nós. O mínimo que fosse. Já para os outros, ou para alguns outros cristãos, o fato da salvação ser algo, ser uma obra completamente divina, traz um enorme desconforto. É talvez até angustiante, sinônimo de aflição, pois possa ser que Deus não queira salvar alguém por quem nutrimos amor. Pensar que um pai meu, minha mãe, meus irmãos, um filho meu, minha esposa, meu esposo, por mais que eu prego o evangelho, não se convertam e para sempre na eternidade sofram as consequências da sua falta de crença, é algo que muitas vezes traz sofrimento ao nosso coração. É algo que traz angústia para nós. Quem nunca sofreu um certo momento pensar que um ente querido seu vai sofrer eternamente? É angustiante ou não é? É angustiante, meus irmãos, até o ponto em que nós olhamos para a salvação não como algo merecido, não como uma obrigação de Deus salvar as pessoas que eu amo, mas nos perguntarmos por que Deus salva alguém. Olharmos para a salvação de alguns, poucos que sejam escolhidos, eleitos, como uma bênção já, uma graça enorme, que tão somente nos faz levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu. Obrigado porque o meu esposo junto comigo crê no mesmo evangelho, no meu Senhor, e eu desfrutarei com ele da eternidade. É óbvio que não nos alegramos por pessoas que nós amamos e que por fim gozarão eternamente no sofrimento, dor, agonia, angústia. Pensar nisso nos traz sofrimento, mas é um sofrimento que se apazigua em pensar que Deus, por sua graça, já resolveu salvar algumas das pessoas que nós amamos. Diante desse conflito, meus irmãos, que há em nós, tudo que podemos fazer é abrirmos caminho através da pregação do Evangelho, para que o Espírito Santo, com total autonomia, como o capítulo 3 de João deixa bem claro, possa atuar, queira fazer morada no coração de alguém. Além disso, também temos da parte de Deus o recurso da oração, da intercessão, por meio do qual suplicamos a Deus com lágrimas, com fervor, para que Ele queira salvar mais alguns daqueles que nós amamos, ou mesmo pessoas que nós não amamos, os desconhecidos aí fora, as pessoas para quem nós pregamos o Evangelho. Some-se a isso, meus irmãos, o fato de que é da vontade de Deus salvar o pecador. Essa é a esperança que nós temos ao pregar o Evangelho. Deus demonstra muito claramente na sua palavra o desejo de salvar o pecador. Ele diz, olha, eu fui enviado pelo meu Pai não para condenar, mas para salvar. Essa é a esperança, meus irmãos, que não nos permite nos desesperar da vida por conta de pessoas que nós amamos, que estão ainda cegos pelo seu próprio pecado. Nos traz sempre à mente a esperança de que talvez em um determinado momento aquela palavra repouse no coração daquela pessoa e ela entenda salvificamente. Meus irmãos, o fato é que nós não temos poder nenhum sobre a salvação de outra pessoa qualquer, ou nem mesmo a nossa. Tudo depende de Deus. Não ande aflito por uma pessoa que, por mais que você ensine, por mais que você pregue o Evangelho, não dê ouvidos a ele. Mas mantenha o seu coração esperançoso, porque apesar do seu esforço, Deus é completamente autônomo e Ele vai salvar quem Ele quer, no momento que Ele quiser. Esse é um pensamento extremamente encorajador. E isso é algo extremamente significativo para nós. E depois, então, de encerrar com essas palavras o seu relato, o apóstolo Pedro, então, tem a resposta daqueles judeus cristãos que estavam ouvindo, que estavam questionando os da circuncisão, que relutavam em aceitar a postura do apóstolo Pedro em relação a ter estado na casa de um gentio, a ter
comido com eles. É dito no versículo 18 que apaziguaram-se, trouxeram paz entre eles e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Essa é a consequência natural diante da revelação de Deus e da autoridade que ele então demonstra através das ações daqueles que pregam o Evangelho. No caso aqui do apóstolo Pedro. Ficaram apaziguados, não tinham respostas, não havia mais por que relutar, porque Deus havia dado a oportunidade de arrependimento, de conversão, e isso era algo bom. Como assim o pecador não se arrepender não poderia ser encarado como algo bom, algo digno da salvação, olhando da perspectiva dos judeus? Eles foram sendo convencidos dessa verdade. Essa postura daqueles irmãos judeus, os da circuncisão, revela que nada pode trazer mais paz ao coração que está em conflito, o coração do cristão que está em conflito, do que a salvação, do que a salvação de outras pessoas. E de que é a ação de Deus que põe fim a toda forma de preconceito e discriminação que há no nosso coração. Meus irmãos, que essa mensagem nos faça vibrar, glorificando o nosso Deus, porque estamos aqui nesta terra, meus irmãos, com um propósito muito claro. Não é salvar ninguém, mas é abrir porta à salvação através da pregação do Evangelho. Tire esse peso de salvar alguém das suas costas. Tire esse peso. Apenas pregue o Evangelho, anuncie as boas obras e suplique a Deus o favor, a fim de que o mesmo dom que te foi dado, dom do Espírito Santo, por meio do qual se dá a salvação, também seja esse mesmo dom dado àqueles que creem na palavra que você prega. Que Deus te ajude nesse processo, que Deus nos ajude, porque apesar de ser uma responsabilidade tremenda, é uma responsabilidade maravilhosa. Poder ser a porta, o caminho através do qual a mensagem pregada, através do qual o Espírito Santo salva alguém, é algo realmente, ou aplica a salvação, aplica a salvação que é do Senhor Jesus Cristo em alguém, é algo realmente maravilhoso. Vamos orar, meus irmãos, pedindo que sejamos esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Vamos orar sem esse peso, apenas para glorificar dessa forma o nome do Senhor. Deus não precisou salvar todos. Deus quis salvar por sua boa vontade. Isso para nós já é suficiente. Que Deus nos abençoe, traga paz ao teu coração e ilumine sempre os teus dias através da salvação. Deus te abençoe. Amém.